Olá, sejam bem-vindos à Opinião Regional a partir de agora, na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa no canal 8.1, estamos também através do aplicativo para todo o Brasil, para todo o planeta. Quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu smartphone, no seu iPhone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. A nossa enorme audiência através do Facebook também e através do nosso site. O Opinião Regional está no ar, feito para vocês e contando sempre com a sua participação, trazendo assuntos importantes de suma importância a toda a sociedade patense em especial. E é por isso que eu tenho o prazer e a honra de bater um papo com ele mais uma vez aqui no Opinião Regional, ele que é advogado e também escritor. Está aqui com a gente o advogado e escritor Daniel Rezende. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Opinião. Muito obrigado, David Bala, muito obrigado à NTV e a todos que nos assistem por mais essa oportunidade de conversar com vocês. E uma oportunidade ímpar que a gente vai pautar o nosso bate-papo em cima de um projeto recém-aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Patos de Minas, um projeto que tem um nome um tanto quanto complicado em inglês, mas a gente vai traduzir, vai explicar para o pessoal de casa, que é o Dispute Boards. E quem vai falar sobre isso e do que se trata é o Daniel, que é um grande incentivador, né, que faz aquela ponte, aquele elo, sempre apaziguando, né, o que a sociedade tanto necessita. Doutor, é isso. Tá aí mais um projeto de suma importância, aprovado recente aí, que vem a somar aí com a nossa sociedade, né? Exatamente, David Bala e todos que nos assistem. A Câmara Municipal de Patos de Minas, de forma pioneira em nosso estado de Minas Gerais, a primeira Câmara Municipal, a primeira Câmara de Vereadores, que aprova um projeto de lei que trata da instalação e da instituição de comitês de resolução de disputas prévias. O termo vem do inglês Dispute Resolution Boards, porque nós importamos esse instituto lá dos países desenvolvidos e agora aqui em Patos à disposição de toda a população. Muito bem, é um projeto, como a gente falou, recém-aprovado, que tem, né, o seu incentivo, inclusive gerou isso, o seu livro que trouxe aqui pra gente. Pode mostrar o livro aí pra gente, doutor? Exato, vim inclusive trazer um exemplar do livro aqui para você, David Bala, em homenagem aí ao seu trabalho, né, frente à NTV. Muito obrigado. A legalização do Dispute Boards no Brasil, né, o que é o Comitê de Resolução de Disputas. O que é esse comitê e do que se trata em especial esse comitê, doutor? Então, David Bala, ninguém pode duvidar que o brasileiro, o patense, necessita de obras públicas, de serviços públicos de melhor qualidade. E todos nós sabemos que existem obras públicas, hospitais, escolas, que depois de licitados são paralisados. Nós temos diversas obras públicas, não só em Patos de Minas, mas por todo o Brasil, paradas. É o que mais tem, né, doutor? Só te interrompendo, é o que mais tem e a gente vê diretamente aí nos nossos telejornais aqui na NTV, obras que estão paralisadas, em Patos de Minas principalmente, e a gente lembra muito bem de algumas delas, só para o pessoal de casa ter noção do que se trata e a importância desse projeto, como aquela creche ali do alto da cidade, ali no bairro Alto Limoeiro, também com a construção do prédio que o senhor salientou mais cedo pra gente. Ministério Público esteve parado. São grandes obras que começam, se iniciam e de repente fica estagnado, fica parado. Aí a disputa vai pra justiça e fica anos e anos e anos, e quem perde com isso? A população. Esse projeto vem contribuir para que quebre essa demora. Exatamente. Os comitês, então, eles são instituídos para que quando há disputa, quando há litígio entre o ganhador da licitação e o órgão licitante, antes de ir para o judiciário, que se resolva esse conflito previamente. E o Comitê de Resolução de Disputas trata exatamente disso, para que a gente não sobrecarregue mais o Poder Judiciário e, consequentemente,
a população não fique sem a prestação do serviço. Esse é o objetivo da instituição dos comitês de resolução de disputas prévias. O doutor Daniel, é conhecido como intermediador, né? É aquele cara da paz, eu até escrevi aqui a palavra apaziguar, mas na verdade é intermediar. Essa é a sua grande bandeira, né, doutor? Não só esse projeto, como outros que a gente já trouxe você aqui no programa, a gente já salientou. Exatamente, eu acredito e tenho como missão pessoal melhorar o sistema judiciário através dos métodos adequados de solução de conflitos, a conciliação, a mediação e a arbitragem. E os comitês de resolução de disputas, eles vêm também para poder favorecer a administração pública e as empresas que concorrem à licitação para que também resolvam os seus conflitos fora do Poder Judiciário. E que também não sejam prejudicados, que nem só a maior prejudicada, a gente sabe disso tudo, é a população, é a sociedade, mas acaba que os empresários saem também, né, no prejuízo, os cofres públicos também, o poder público também. Esse projeto vem para amenizar isso. Importante. Doutor, pode completar. Importante fazer aqui ressaltar, David, o nosso Tribunal de Contas da União, no ano de 2020, ele nos trouxe um número que é realmente estarrecedor. São mais de 10 bilhões de reais paralisados em obras públicas pelo Brasil afora. Nós temos 29 mil contratos de licitações e aí a população sofre porque muitos desses contratos são de prestação de serviços básicos, como hospitais, escolas. Saúde, educação. E a população fica sem esse acesso. Então nós não podemos concordar com isso e, consequentemente, trazer soluções para que a população não sofra, os empresários, aqueles que fomentam a economia também não sofram e, consequentemente, o poder executivo também responsável pela prestação desse serviço. O senhor disse muito bem uma palavra muito importante que pouco se ouve nos dias atuais, que é a solução. Muita gente vê o julgamento, né? A gente vê aí o pessoal, às vezes, despreparado, falando que não deve, até com agressões, e nada de solução. E quando a gente tem essa solução, e Patos de Minas tem o privilégio de já ter essa lei aí aprovada, esse comitê, então, após sancionada essa lei pelo prefeito municipal, esse comitê é instaurado, é feito esse comitê e é formado por quem, doutor? Então, os comitês eles são formados geralmente por 3 participantes. Um é indicado pela empresa que ganhou a licitação, outro membro é formado pelo poder licitante, pelo órgão licitante, no caso o Poder Executivo, e um terceiro indicado pelos dois, tanto pelo órgão licitante quanto pela empresa que ganhou a licitação. Esse comitê, então, é formado geralmente por técnicos. Então, se nós estamos diante de uma obra de infraestrutura, a construção, por exemplo, de um hospital, de uma creche, esse comitê é formado por arquitetos, por engenheiros, que sabem muitas vezes melhor do que um operador do direito que vai sentenciar sem às vezes ser técnico naquela área em específico. O comitê, então, ele é formado por quem conhece do assunto, quem sabe com propriedade dizer, olha, essa parede, essa trinca que aconteceu aqui, essa rachadura, ela se deu por esse motivo em específico. E aí se consegue chegar a um denominador comum com técnica, qualidade e, consequentemente, com segurança e agilidade. O senhor, é muito bacana quando a gente cita exemplos como o senhor disse aqui, mas exemplos como esse são reais. Às vezes as obras param por um sistema hidráulico, né, coisa pouca, mínima, e compromete toda uma obra esperando a sentença final, no caso de um juiz que às vezes nem entende tanto do assunto. Então, o projeto, resumindo, é isso. Exatamente. É trazer... E é constitucional, né? Lembrando, sem acima dúvida. De tudo. Inclusive foi muito bom você citar isso, porque recentemente nós tivemos uma alteração na legislação que cuida das licitações no Brasil. Nós tivemos aí a nova lei de licitações, a lei 13.140, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, e um dos artigos dessa lei, nova de licitações, contempla a possibilidade de resolução dos conflitos que envolvem as obras públicas licitadas através do dispute boards, através dos comitês
de resolução de disputas. Para o pessoal de casa ter mais noção do que se trata ainda, a eficiência desse projeto, dessa bandeira, desses comitês, uma obra, por exemplo, fica paralisada 8 anos, 10 anos. Às vezes mais. Às vezes até mais, mas vamos supor 10 anos. Com esse comitê atuante, pode ser reduzido a quanto tempo? 6 meses. Os resultados, David, são impressionantes. Quando a gente traz as partes para poder conversar e resolver o conflito, a agilidade, o custo-benefício que se tem é muito mais alto. Porque a sentença judicial, David, ela jamais agradará os dois lados. É impossível uma sentença judicial agradar os dois quando não desagrada os dois lados. O acordo, né, a possibilidade do diálogo, a chance de se construir algo que atenda os anseios dos dois lados é muito maior. Então a agilidade numa resposta do Comitê de Resolução de Disputas é muito mais ágil do que o próprio Poder Judiciário. Muito bem, doutor, e daqui a pouquinho a gente vai falar específico desse livro também. Para a gente finalizar esse viés do nosso bate-papo aqui, esse comitê instaurado, formado, já tem cidade que já implantou e já está funcionando? Sim, a primeira cidade, eu enquanto presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais, David, eu incentivei, a nossa comissão incentivou a instalação dos comitês de resolução de disputas em várias cidades e capitais do Brasil. A primeira cidade que obteve aí uma legislação favorável foi a cidade de São Paulo. A legislação pioneira que nós temos no Brasil é a cidade de São Paulo. Depois nós conseguimos Porto Alegre. Porto Alegre também foi uma outra cidade que implantou essa legislação oficiada pela nossa comissão de arbitragem da OAB de Minas Gerais, com várias outras comissões de arbitragem da OAB nacional. Depois nós tivemos Belo Horizonte, também teve a legislação aprovada, Recife, e isso foi se expandindo pelo Brasil. E Patos de Minas, a primeira cidade do interior de Minas Gerais com a legislação aprovada. Doutor, e depois de instaurado e aprovado, né, esse comitê já instaurado em funcionamento, quem é que paga? Quem é que paga? É a população, o cofre público? De onde vem esse dinheiro para manter aí o trabalho desse comitê? Muito boa pergunta, David, porque nós não poderíamos trazer uma solução para onerar ainda mais os cofres públicos. Nós sabemos aí da necessidade de alocar recursos públicos para o bem da população. Então, o Comitê de Resolução de Disputas Prévias, ele não traz nenhum ônus aos cofres públicos. As próprias empresas licitantes, elas se encarregam de fazer esse pagamento e os custos são baixíssimos perto do que é gasto com processos judiciais. Para você ter uma ideia, nós gastamos para a instauração de um Comitê de Resolução de Disputas entre 0,3% e 0,5% do custo de uma licitação. Então é um valor muitíssimo baixo, perto dos benefícios que ele traz para toda a população, para as empresas e também para o órgão licitante. Muito bem, é a Opinião Regional que está no ar através do 8.1 na NTV. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Daniel Rezende falando desse livro, explicando um pouquinho mais sobre a legalização do Dispute Boards no Brasil. É rapidinho, rápido intervalo, eu volto já já. Bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV. Você sintonizando na sua casa, na sua telinha, 8.1 digital, estamos através da plataforma do Facebook, no nosso site também. Vamos agradecer a nossa enorme audiência e você que também já acompanha através do aplicativo da NTV Patos de Minas. Fique por dentro do que acontece em Patos e toda a região. Bom, Opinião Regional de hoje trazendo um assunto muito importante, projeto já aprovado na Câmara Municipal e também o incentivador, o apaziguador, né, desse projeto, esse cara fantástico que contribui muito com a nossa sociedade especial, o Dr. Daniel Rezende, que também é autor desse livro, A Legalização do Dispute Boards no Brasil. A gente falou um pouquinho sobre desse projeto já aprovado aqui em Patos de Minas e agora a gente vai falar do livro.
é mais uma conquista, mais um filhão seu, né? Você que é paizão. É isso aí, David. Esse livro, né, ele vem trazer um pouco da história da legalização desse instituto inovador no Brasil. Conta um pouco da história daquilo que a comissão de arbitragem, né, fez e incentivou para que legislações como a aprovada em Patos fossem aprovadas também em outras cidades pelo Brasil afora. E principalmente incentivar, né, aquelas cidades ainda que não criaram a possibilidade de se resolver os conflitos existentes nas licitações através do Comitê de Resolução de Disputa. Então esse aí é o objetivo desse livro. Muito bem, e eu acredito que é mais um sonho seu realizado. E para chegar à conclusão e à realização desse sonho que está aqui, já quero te agradecer mais uma vez pelo presente. Quem é que te ajudou nisso aqui? Tem Antônio Anastasia, Adriano Aro, grande Adriano Aro, né? Conta pra gente que sozinho não foi. Não tem jeito. A importância desse conjunto e dessas forças. Sem dúvida. Olha, a começar pela base familiar, né? O apoio familiar foi fundamental para a conclusão dessa obra, porque foram muitas as ausências, né, de casa, muitas viagens aí para incentivar a criação dessa legislação pelas cidades Brasil afora. E claro, a comissão de arbitragem da OAB de Minas Gerais, através aí de ilustres juristas, né, Dr. Francisco Maia Neto, que inclusive faz o pós-fácil, né, desse livro, Lara Piau Vieira, que é filha aqui de Patos de Minas, hoje mora em Belo Horizonte, mas tem a sua família aqui em Patos de Minas, também grande incentivadora, enfim. Nas pessoas desses dois grandes juristas, toda a comissão de arbitragem da OAB de Minas Gerais, que inclusive quando da discussão do projeto de lei que tratava da alteração das licitações no Brasil, oficiou o senador Anastasia para que incluísse, a então senadora Anastasia, né, para que incluísse o Dispute Boards nessa nova lei de licitações. E ele, então, abarcou essa ideia. O projeto de lei que altera as licitações no Brasil foi aprovado e, consequentemente, eu convidei para que fizesse o prefácio dessa obra, né? Então, realmente, uma obra feita por várias mãos, contando um pouco da história da criação desse instituto no Brasil. E a importância acima de tudo. Bom, o livro está aqui, quem pode adquirir, aonde adquirir, como é que faz para ter contato com essa obra tão importante para a nossa sociedade. A gente fala Patos de Minas porque a NTV é de Patos de Minas, mas o nosso programa vai a todo o Alto Paranaíba, mais de 20 cidades, então que sirva de espelho a outros municípios. O que é bom, a gente tem que realmente copiar, né, doutor? Exatamente, fica aí o convite, né, para as outras cidades da nossa região que sigam o exemplo aí da Câmara Municipal de Patos de Minas para a criação desse instituto. E o livro pode ser adquirido, ele foi publicado pela Editora Del Rey. A Editora Del Rey é uma importante editora para livros jurídicos, né? Então tá lá disponível no site, tanto em formato PDF quanto também para obra física, né? O livro físico. É só entrar no site aí www.editoradelrey.com.br ou até mesmo no Instagram do Conciliador na Realidade, @Conciliador na Realidade, aí vocês podem adquirir esse livro. Fica o convite para todos vocês. Muito bem, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite mais uma vez e em nome de toda a sociedade a gente agradece aí o seu belíssimo trabalho prestado a todos nós. Obrigado mais uma vez e sempre um prazer revê-lo, tá bom? Alegria toda minha, David, muito obrigado pelo convite e obrigado aí a toda a audiência. O canal tem canal no YouTube, tem o Instagram também, repete aí pra gente, pessoal, acessar você aí. O @Conciliador na Realidade, está lá no Instagram, também no Facebook, por todas as redes sociais. Muito bem, esse é o advogado e escritor Daniel Rezende participando mais uma vez do Opinião Regional, que fica por aqui. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.